claro que agora a gente vai para a vinheta mais linda do Brasil. Pode rodar. E antes do nosso conteúdo de hoje, tem episódio anterior. Vamos ver o que rolou semana passada? No episódio anterior, o treino de hoje com o nosso querido Stank. Bem-vindo! Obrigado, Carol. E a nossa Aninha prontíssima para mais um treino ao vivo. Ela tem ido lá, né? Sim. Eu vi que você gravou, mostrou, tá lá. Conta. Treino em casa também, via aplicativo, né, Aninha? Tá firme e forte no cardio, musculação. Mas hoje o treino vai utilizar somente o peso corporal. Separei 5 movimentos. A gente vai trabalhar em média 2 séries de no máximo 5 repetições. Por quê? A ideia aqui é a gente demonstrar para que você possa ter esse treino em casa e você treinar quando é a hora que você quiser. Vamos suar então, Aninha? Bora, Aninha. Bora! Sobe o som! Manda perguntinha pra gente. Nós vamos dar início com abdominal reto, tá? Então, Aninha, quando eu falo reto, eu quero que ela suba no máximo que ela conseguir. Prepara, 5 repetições, foi. O abdômen vamos fazer 10, não me xinga, 2, 3, força Aninha, 4, olhando sempre pra cima, 5, 6, 7, 8, 9, deu, descansou, bora? Avanço alternado, Ana. Quer descansar um pouquinho? Recupera um pouquinho. Então, avancei. 1, volta. Avança. 2, volta. Foi. 6 cada lado. 1, voltei. 2, perfeita, perfeita. 3, 4, muito bom, Ana. 5, 6, movimento ótimo. 7, 8, 9, mais 2, 10, 11, aê! Esse treino foi demais, tá lá no YouTube do Você Bonita. Antes da gente comentar aqui, Dr. Bruno Stefano, nosso cardiologista, médico do esporte, passar todo esse conteúdo a respeito de ansiedade e saúde cardiovascular, doutora Paula Pires e nossa querida nutricionista Gabi Esteves gravaram umas palavrinhas para atualizar todo mundo do que aconteceu nas últimas semanas com a Aninha. E aí vocês vão entender por que a gente vai falar de ansiedade. Dá uma olhada. Oi, Carol. Oi, pessoal do Você Bonita. Aqui, Gabi Esteves, nutricionista. Tô mandando esse vídeo aqui para contar para vocês o que aconteceu com a Ana nesse período. A gente teve aí um aumentinho de peso de 2,5 kg no último mês. Nos deixou um pouco preocupado, porque ela estava vindo muito bem, perdendo bastante peso, com bastante empenho, bastante controle de ansiedade e tudo mais. E nesse último mês deu aí uma escorregadinha. A gente até chegou a conversar entre os médicos, né, de ajustar alguma medicação, algumas coisas. E chamei-a no meu consultório para a gente avaliar como que estava essa questão alimentar, se tinha mudado tanto e o que tinha mudado tanto que justificava esse aumento aí de 2,5 kg. E aí teve 3 alimentos que a Ana colocou na sua rotina que fizeram sim a grande diferença e fizeram ela ganhar esse peso, que foi 1 leite fermentado ao dia, 2 copos de suco de uva integral, então um no almoço e um no jantar. E juntamente com a salada das refeições, ela começou a colocar molho pronto de salada, esses molhos rosés. Fizemos os cálculos de calorias e sim, somente esses 3 alimentos fizeram com que ela ganhasse 2,5 kg em um mês. Fizemos as adequações, entramos com jejum intermitente, que foi uma coisa acordada entre nós, que ela curtiu fazer e quis esse desafio. E em uma semana a gente conseguiu eliminar aí 2,6 kg.
Então voltamos à rotina, voltamos com tudo, super empenhada com a dieta, a Aninha tá super bem com a atividade física, com a medicação, e eu tenho certeza que de agora para o fim vai ser só sucesso. Boa tarde, eu sou a doutora Paula Pires, endocrinologista, e vim aqui hoje para contar para vocês o porquê que esse ganho repentino de peso aconteceu com a Ana Paula. E normalmente isso acontece quando o paciente não presta bastante atenção em um dos 5 itens que eu chamo de os M's do emagrecimento, que são etapas muito importantes nesse processo e que todas têm o mesmo grau de importância. Então, normalmente, quando o emagrecimento não dá certo, é porque alguma coisa aconteceu em um desses 5 critérios, né? Que são 5 M's. Então, vem cá que eu vou te explicar para vocês entenderem. O primeiro M é o M de menos calorias. Então, sim, gente, para emagrecer de forma saudável, tem que reduzir, sim, um pouco a quantidade de calorias que você estava acostumado a comer. Segundo item, mais nutrição. Então, também de nada adianta a gente só cortar calorias se a gente não está comendo uma dieta nutricionalmente adequada, com a quantidade de vitaminas, minerais, nutrientes, fibras, proteínas, gorduras boas. Então, além de reduzir as calorias, a gente precisa aumentar a nutrição. Terceiro M, mais movimento. De nada adianta comer bem se você está sedentário. Uma hora o peso vai parar de baixar e a chance também do efeito sanfona é muito grande. Quarto M, mente saudável. Não adianta você fazer tudo certinho se não está dormindo bem, se está muito estressado, se não está cuidando da mente como um todo. Então é muito importante prestar atenção nesse processo, como anda a saúde mental, porque alterações nesse M também é uma das causas de ganho de peso. E o quinto M é o M de medicamento. Muitas vezes nesse processo é importante sim alguns medicamentos para ajudar, tanto na resistência à insulina, quanto na parte hormonal, ou até para inibir apetite e tirar compulsões. Então, é isso. Neste caso, quase todos os M's estavam 100% adequados, mas sem saber direito, a Aninha pecou um pouco no mais calorias, né? Então, ela acabou adicionando calorias que ali naquele momento importavam muito. E aí só foi a gente conseguir adequar melhor essas calorias junto com uma boa nutrição, com uma mente saudável, com movimento, com medicamentos indicados e adequados para ela, que ela voltou a perder peso. Um beijo muito especial para essas grandes profissionais que a gente adora. @doutora abreviado Paula Pires. Obrigada sempre, doutora, nossa endocrinologista. E nossa querida nutricionista e chefe, @NutriGabi Esteves. Um beijo para vocês. Parabéns pelo trabalho e, claro, né, parabéns a toda a equipe do Você Bonita e aos profissionais desse quadro, com a transparência que nós estamos, né, tendo em todos os episódios, todas as semanas, para que vocês tenham sempre as informações corretas. Não é isso, Aninha? Bem-vinda! Porque agora já tá tudo no seu devido lugar, não é verdade? Com certeza. E o sorrisão dela, gente? Tá bonita. Já vou mostrar o look aqui que tá muito Obrigada. bonita. Doutor Bruno, bem-vindo, viu? Nosso cardiologista, médico do esporte, que também está nessa parte do suporte das meninas, né, que mostramos agora, só que agora também colocando um pouco dessa questão da ansiedade que vocês encontraram na Aninha e por isso as coisas saíram um pouquinho do eixo com a questão cardiovascular. A ansiedade nem sempre ela é ruim. Quando você tem um pouco de ansiedade, ela te coloca para frente, te dá atitude, te dá proatividade. Porém, como tudo na vida, o excesso de ansiedade desencadeia vários processos no organismo e pode afetar o processo de emagrecimento e trazer várias doenças. Então, o manejo da ansiedade é o grande segredo. Doutor, quando é que a gente percebe que está passando um pouquinho do limite? Porque é claro que eu estava comentando isso enquanto as meninas falavam, né? Que a gente estava ouvindo. O mundo que a gente vive, as coisas não estão tão simples, né? A gente lida com uma série de coisas na nossa rotina. Então, não é fácil. E aí, claro que todo mundo vai ter uma questão envolvendo aí ansiedade, não é verdade? Até por uma insegurança, por um medo, por uma... Enfim. Aí cada um tem sua parte individual, mas o rebote do corpo é a ansiedade. A gerência do pensamento é muito importante. Então,
gera ansiedade para uma pessoa, pode não ser para outra. E as ferramentas para gerenciar a intensidade e o impacto das situações cotidianas vai depender de como é o estilo de vida da pessoa. O fato que, quando a pessoa perde o controle e essa ansiedade passa a repercutir na rotina, ela não domina mais aquele pensamento, o pensamento fica cíclico, acelerado, ela não consegue mais ter essa gerência, o organismo, em resposta, gera várias repercussões. O batimento cardíaco acelera, o metabolismo ele reduz, porque o cortisol ele aumenta muito, e aí com isso o metabolismo cai, o sono altera, então todo esse conjunto acaba repercutindo no processo de emagrecimento. Então esse ponto, a ansiedade, é muito importante de ficar vigilante e ter todas essas ferramentas que a gente já vem falando aqui de manejo da ansiedade e do estresse. É verdade. Aninha, vamos ouvir um pouquinho, né? Você está num momento também com uma ansiedade natural, é claro, porque você vai se casar daqui a pouco e você está montando a sua casa, está saindo da casa dos seus pais, de uma vida, né, de tantos anos. Então isso, claro, gera uma questão que vai modificando muitas vezes até o seu comportamento. Conta pra gente, então, como você estava quando as meninas detectaram isso, e agora com essas mudanças das estratégias, né, com o Dr. Bruno também, agora você está voltando a perder peso. É que a gente não pode contar quanto, porque isso tudo é surpresa, mas ela já voltou a perder. Eu já vim de um quadro de ansiedade muito grande antes do programa, né? Eu comecei a ter com 17 anos, quando eu sofria bullying na escola. Então, eu estava sofrendo muito com ansiedade. Quando eu comecei o quadro, a gente começou a tratar. Só que aí veio muito forte para mim, recente, o apartamento. Então, eu estava muito preocupada. E aí, eu acabei... até a Gabi falou, para você engordar 1 quilo, você tem que consumir 7.000 calorias. A mais. Então, aonde que foi? E aí, eu fui falando com ela, e aí ela falou, olha, você colocou esse molho na salada todo dia... 2 colheres de sopa, e eu achei que não iria impactar. E aí eu falei, eu senti vontade também de tomar algum líquido com a comida. E eu achei que o suco integral era melhor. E deu rebote de açúcar, deu rebote de caloria. Também. E eu até comentei com o doutor que eu achava que eu estava dormindo bem. Só que depois que a gente começou a tratar, que eu percebi que eu não tinha um sono profundo, que era sempre um sono superficial. Sono restaurador, que é muito importante para restabelecer a parte hormonal e o equilíbrio. Senão fica uma bagunça, né? Os hormônios. E ainda com essa ansiedade do casamento. Claro que do quadro também, né? Vocês imaginam, gente, tudo junto? Aqui com a Aninha, não é tão simples, né? Mas eu acho que é isso que faz ser muito legal e próximo da realidade que todo mundo vive, dos momentos que a gente tem mais preocupação, dos momentos que a gente está mais tranquilo e do que a gente coloca como desafio pra gente. Né? Você colocou esse desafio pra você de mudar de vida. Eu sempre falo assim, Deus nunca dá um fardo maior que a gente não consegue carregar. Então, se colocou no meu caminho e eu conseguir trilhar, eu vou trilhar. Mesmo com obstáculos, com pedras no caminho, mas eu consigo e cada vez mais eu sou mais forte para conseguir. É isso, gente, é isso. Tá todo mundo aqui te apoiando e aguardem. Doutor, vamos então entender, você colocou pontos aqui que você já até citou alguns, que você comentou agora, a pressão arterial vai mudar, a questão aqui dos batimentos cardíacos. Vamos falar relacionado então a essa caixinha aqui do peso, que eu acho que é uma coisa muito importante porque as pessoas em casa vão se identificar. Quando a pessoa está em ansiedade, ela perde o equilíbrio da fome. Então, tudo passa a gerar gatilho de fome. Então, ela come porque está triste, come porque está ansiosa, come porque está preocupada, come porque está com sede. Então, tudo vira fome. Então, ela acaba aumentando, como aconteceu com ela, a ingesta diária de uma forma, muitas vezes, não consciente. E aí ela acaba perdendo esse controle. Então, o aumento do peso, que é a resultante dessa ansiedade fora do controle, é consequência de vários fatores. O organismo em status de ansiedade, de estresse, ele gera aquele fenômeno de corra, fuga ou lute, né? Entendi. Lute ou fuga. E nesse momento, a parte hormonal toda ela é desenhada para sobrevivência. Então, o cortisol vai lá em cima, a adrenalina vai lá em cima e o resultado disso é redução do metabolismo, aumento do anabolismo de gordura. Então, o cortisol ele tem esse efeito de aumentar o anabolismo, de aumentar a gordura.
alteração do sono, e aí com o sono alterado, os hormônios benéficos vão ser prejudicados, o hormônio do crescimento, testosterona, toda essa turma boa aí acaba sendo prejudicada, Fica lá favorecendo o aumento de peso. São várias vias que interferem quando a ansiedade ela não está sob controle. Lembrando que a ansiedade ela pode ser favorável, a dependendo de como ela é encarada. É o excesso dela que gera esse mecanismo de fuga ou lute e aí acaba atrapalhando no processo de emagrecimento. Que a gente nem foge, nem luta, aí chora, aí come, entendeu? Faz as outras coisas, mas lutar e fugir é a única coisa que a gente não faz, né, doutor? E aí o cortisol tá lá dando aquele pico, e até a questão da insulina, né? Quando o cortisol tá alto, a insulina também ela é liberada, né? Pra gente poder correr, né? E a insulina, quando ela faz esses picos, ela tem uma ação anabolizante de gordura. Então, são vários mecanismos favorecendo o acúmulo de gordura. Tá certo. Essa caixinha aqui, ó, vamos falar desse outro item que o doutor trouxe. Já tem perguntinhas do público, viu? Na @VocêBonitaTV. O metabolismo, então, ele fica menos acelerado, mesmo até pensando nessa questão até muscular. Então, a pessoa que nem está praticando atividade física, tem ido lá no estanque, faz um pouco da musculação. Então, mesmo mantendo essa massa muscular, ainda assim o metabolismo vai lá para baixo. O metabolismo despenca, como até defesa, não sabe o que está acontecendo, um ambiente de perigo, então eu preciso poupar. E aí o metabolismo vai lá para baixo. E é muito fácil, com o metabolismo baixo, ela acumular energia, ou seja, o balanço dela ficar positivo e aí aumentar o peso. Um detalhe interessante é que na Aninha, ela teve alguns episódios durante a atividade física que ela não conseguiu desenvolver a atividade física por conta de sintomas de ansiedade. Ela já entrou no estanque com batimento já aumentado. E aí ela não desencadeou o exercício porque com a demanda do treinamento, o batimento ficou ainda mais acelerado, ela se assustou, o que gerou aí um outro movimento também de mais ansiedade, aí acabou travando e evitando aí o que teria benefício do treinamento. Então a ansiedade, ela também atrapalha o treinamento por conta dessa falta de regulação do batimento cardíaco. Muito bom. Muito boa explicação, né? Porque a gente vai entendendo, tá vendo? E às vezes é incontrolável, que é essa a questão, e por isso a gente, depois no final, se você quiser falar um pouquinho de medicamento, a gente pode falar. Claro. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente, aproveitem, na tela. Obrigada, Gustavo, um beijo pra você, querido. Como podemos diferenciar uma crise de ansiedade de uma taquicardia? Ambas têm, então, sintomas parecidos. É o que você acabou de falar. Quando você se assusta que realmente o negócio, eu tenho que ir para o hospital e não para a academia. É uma dúvida muito comum e às vezes muito difícil de fazer essa diferenciação, porque a palpitação é a sensação consciente do batimento. A pessoa ela não sente o batimento naturalmente. Quando ela começa a sentir, a gente tem o que se fala de palpitação. E a taquicardia é quando há um aceleramento do coração. Aí junta os dois, coração acelerado com sensação de batimento. Assusta e esse susto aumenta ainda mais a adrenalina, que aumenta ainda mais o batimento e assusta ainda mais. E muitas vezes uma pessoa com crise de ansiedade vai parar no hospital, com crise de pânico, batedeira, falta de ar, e aí acaba sendo um desafio fazer a diferença se é uma taquicardia por uma doença estrutural do coração ou se é secundário à ansiedade. Já tive vários casos de pacientes que foram ao cardiologista por uma palpitação e era ansiedade e vice-versa, de pacientes que receberam um diagnóstico de ansiedade e, na verdade, eles tinham uma cardiopatia estrutural. Então, sempre é importante, no sintoma de palpitação, pelo menos fazer uma avaliação com o cardiologista para fazer essa diferenciação e é o cardiologista que vai poder te dar a segurança se essa palpitação trata-se de uma ansiedade ou de uma doença estrutural cardíaca. Perfeito, doutor. Tem mais perguntinha, Glaucia? Na tela. Lu, um beijo. Estou há 1 ano na menopausa. Já sou ansiosa e com ela piorou. Fiz exames de rotina e estou medicada para resistência insulínica e picos de pressão alta, também cuidando com o cardiologista. Fiquei muito assustada com o diagnóstico. Esses problemas são reversíveis? Que pergunta legal, hein, Lu? Então, a menopausa, o decaimento hormonal na mulher, ela traz alguns prejuízos. E o mais importante dele é a perda do estradiol, que é o grande protetor cardiovascular da mulher. Sem o estradiol, a mulher tende a ficar com a pressão elevada, aumentar o colesterol, causar mais
aterosclerose por envelhecimento do endotélio, que o estradiol ele é um grande protetor do endotélio, que é aquela camadinha de dentro da artéria. Da mesma forma que a nossa pele envelhece, essa pele de dentro da artéria envelhece. E sem o estradiol envelhece muito mais rápido e favorece acúmulo de placas, que é a aterosclerose. Então, muito provavelmente, a falta do acolhimento da reposição hormonal adequada favorece com que a mulher se predisponha a essas doenças cardiovasculares pela falta do estradiol. Mudando hábitos, assim como é a proposta desse quadro, né, Aninha? Eu acho que ela pode ter um quadro reversível. Né? Totalmente reversível. Estilo de vida é a base e os ajustes decorrentes da idade que a gente precisa fazer. Na alimentação, na suplementação, nos hábitos, na reposição hormonal, fazendo todo esse acompanhamento, aí ela reverte todo esse quadro com certeza. E é gostoso, né, Aninha? Quando as coisas entram no eixo. Com certeza. É gostoso. A gente fica com orgulho de conseguir. Né? E isso gera aí o hormônio bom, né, doutora? Aí vem a parte boa, toda a satisfação. Estilo de vida leva os neurotransmissores amigos, né, que vão nos ajudar a ter saúde. Estilo de vida ruim levam os neurotransmissores ruins e vão fazer com que você prejudique a sua saúde. Vamos falar dessas duas caixinhas, então. Atividade física, o doutor já comentou, né? A questão até que impediu a Aninha, que ela ficou assustada com a questão até da ansiedade. E o sono, vamos falar do sono, que esse aqui a gente não dá bola para ele, né? E ele é tão maravilhoso, nossa. O sono é o melhor regulador de todos os neurotransmissores, da nossa parte hormonal. Mas o sono ele precisa ser restaurador. A gente precisa aprofundar no sono, passar por todas as fases até chegar na fase mais profunda, a fase REM, aonde a gente sonha e aonde a gente libera todos esses hormônios que são amigos. Sem isso, a gente fica vulnerável a doenças cardiovasculares, porque está falando do hormônio do crescimento, da leptina que controla a saciedade, que controla a fome, né, da testosterona, que ajuda no manejo de peso, na disposição da energia no músculo. Então, todos esses hormônios, eles são liberados na fase profunda do sono. E a ansiedade, ela afeta completamente esse equilíbrio do sono. A pessoa, ela fica num sono superficial, acordando várias vezes, não relaxando, e acorda com aquela sensação de que não dormiu bem. Isso é o pior, né? Isso, e aí de manhã o cortisol alto, porque não conseguiu lavar esse cortisol à noite. Já começa devendo o dia. É isso. Perguntinha do público que escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Má, um beijo. Tenho asma e quando tenho crise de ansiedade, boca seca, coração acelerado e fico sem sono, sinto que ataca a minha asma. Isso é verdade? E com o tempo que nós estamos vivendo, né, Brasil todo, gente, por favor, quem tem asma está sofrendo, né? A asma ela é multifatorial, é um processo que tem a base alérgena, né, a alergia, uma broncoconstrição, uma reação brônquica com o acúmulo de mucos e aí desencadeia a falta de ar. Ela é multifatorial e a questão da ansiedade também vai acabar, sem dúvida nenhuma, como um fator predisponente a crises. Então, controlar a ansiedade faz com que a pessoa consiga melhorar o estilo de vida, ter mais atividade física e ter uma melhor resposta pulmonar diante dessas adversidades, dos poluentes que a gente vive, desses alérgenos que estão aumentando a cada dia. É isso. E nesse sentido você se sente bem, né? Pensando aí de questões, tirando patologias, doenças, você, nesse sentido, tá tudo bem. Sim. Né, Aninha? Você não tem nada ligado alérgico, nada? Eu tenho rinite alérgica. Mas aqui em São Paulo não tem jeito, né, gente? Acho que é difícil quem não tem, né? Não é? Mas e você esse sabe tempo? Até melhorei da rinite. Eu acho que também atividade física, né, doutor? Não sei se o tem relação. emagrecimento, ele vai diminuir a quantidade de gordura da via aérea, ela vai respirar melhor, vai diminuir a inflamação. Então, o emagrecimento, ele acaba impactando na saúde como um todo, inclusive no processo da rinite. Tá vendo? Que bom, Aninha. Que bom, né? Faz tempo que eu não tenho. E o chá de cozinha foi maravilhoso? Foi muito bom. Foi muito gostoso. Perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Bruno, um beijo. Tem dicas para ajudar quando está em crise de ansiedade? Muitas dicas, muitas dicas. Primeiro, tem que tentar fazer o manejo mental
E para isso a gente orienta a terapia cognitiva comportamental para ajudar nesse manejo mental, valorizar o que precisa ser valorizado, passar para frente o que não precisa ser valorizado. Técnicas de respiração, a meditação diária vai fazer você se conhecer melhor, se entender. Isso são ferramentas fáceis, práticas, que dão acesso a todo mundo, que dá para ser feito. Claro, com bom acompanhamento de psicólogo, quando há necessidade, a base sempre é um estilo de vida saudável, você vai conseguir controlar essa ansiedade. É isso, muita respiração, maturidade, né, gente? Não é fácil, né, doutor? Vocês aí estão na outra ponta, mas é muito difícil, dependendo da situação que a gente está vivendo, né? A forma como a gente se depara ali com alguma situação. E precisa ter maturidade no final, né, Aninha? Por isso que às vezes, né, o acompanhamento de pessoas que têm a expertise de lidar com isso vão te ajudar a lidar com o pensamento. Então a ansiedade é um desarranjo do pensamento. É a pessoa não ter a lida, não ter o manejo em cima do pensamento e aquilo acabar tomando conta da pessoa e a pessoa perde o controle. Mas existem profissionais que têm ferramentas mentais, psíquicas, e existem também medicamentos que podem te ajudar a manejar toda essa química e evitar que você chegue nesses estágios mais complicados e graves, que é a crise de pânico, onde a pessoa perde completamente o controle, o corpo fica paralisado e é um quadro bem assustador. É isso. Tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Ana, um beijo. Como evitar a ansiedade? A ansiedade a gente vai evitar primeiramente com um bom estilo de vida, respeitando os pilares da medicina do estilo de vida, uma boa alimentação, atividade física diária, incluindo cardio e treino de força, manejo e controle do sono, fazer a higiene do sono, que é muito importante, manejo e controle de substâncias tóxicas e uma boa conexão social, que é muito importante. Então, apoio familiar, ter uma boa rede de amizades que possam fazer com que você equilibre esses pilares. Mas, caso você tenha sintomas e se encontre numa condição onde está perdendo o controle e tudo isso não está mais funcionando, profissionais competentes para te ajudar a te dar novas ferramentas e controlar a ansiedade. Porque a ansiedade sem controle, como a gente viu aqui, leva a várias doenças e pode até ser um fator predisponente para doenças crônicas, como obesidade, diabetes, hipertensão, aterosclerose. A ansiedade, ela precisa estar sob controle. É isso. Eu diria, né, que assim, dicas para evitar é difícil, né, evitar, mas a minha dica para sanar é a atividade física, né, a nossa corrida, né, doutor? A atividade física, um detalhe muito importante, a atividade física, sem dúvida, é uma ferramenta. Mas a gente precisa falar aqui que muitas vezes a própria atividade física, como remédio, não tendo uma prescrição, não tendo uma adequada orientação, a gente tem visto aqui pessoas utilizarem como ferramenta a corrida como atividade física. E vai lá, corre, o organismo fica em overtraining, aí acaba tendo um outro problema. Então, como tudo, a atividade física também tem que ter indicação. Uma pessoa com uma ansiedade muito elevada, ela precisa primeiro acalmar um pouco para iniciar a atividade física. A atividade física pode desencadear episódios de pânico. Tá certo. Vou agradecer esses maravilhosos. Tenha gratidão, que gratidão também ajuda. Obrigada, Aninha. Obrigada, doutor Bruno. Gente, episódio final, no dia 4 de outubro, aniversário do Você Bonita, e a gente vai fechar com chave de ouro. VB Transformando Vidas. Um ótimo final de semana. Beijo, até segunda. Beijo, beijo.